Olá a todos, bom dia. Para mim agora é 13 da tarde, ok? Vamos falar um pouquinho do tema 6, que seria estimativa de carga térmicas de refrigeração, ok? Ao longo do curso, né, nessa etapa aqui, a gente deu mais ênfase à carga térmica de climatização, ok? No caso do que vem ocorrendo, né? Nosso universo é onde a parte que a gente passa maior tempo, né? São ambientes muitas vezes climatizados, né? E a boa climatização e a qualidade do ar interno tem interesse, então por isso que a gente deu esse enfoque. Mas não me sentiria à vontade se eu não comentasse também, né, a parte de carga térmica de refrigeração que eu já vim, onde eu venho focando mais nos últimos anos, ok? Os dois sistemas são muito similares, ok? A gente tem nosso sistema de compressão a vapor, né? E nesse caso, o evaporador está internamente, dependendo das situações aqui, o evaporador está ou não está dentro dos ambientes, mas isso não é interessante. É que ambos trabalham com o sistema de compressão a vapor, né? Refrigeração compressora a vapor. Mas comentar, né? Que no caso de climatização, a gente vai climatizar ambientes onde vai ter permanência de pessoas, ou pode ocorrer também animais. Já no caso da refrigeração industrial, são ambientes onde nós vamos ter produtos, certo? Que a gente vai diminuir a temperatura interna para se ter um tempo, né, de conserva bem maior. A gente pode diminuir temperaturas até 15 graus Celsius, 0 graus Celsius, menos 30 graus Celsius, ou seja, podemos ter o congelamento para que esse tempo se expanda muito mais, ok? No geral, essa estimativa da carga térmica, igual a gente já comentou lá para o projeto de climatização, advém daquele valor, né, do fluxo de energia que a gente tem necessidade de conhecer que a gente vai tirar dos nossos evaporadores. Relacionado à carga térmica de climatização, né? A gente tinha lá as parcelas devido à condução, insolação, pessoas, infiltração, né? Nesse caso aqui, filtração, renovação, mas entrada de ar externo para dentro da sua câmara, motores, equipamentos de iluminação e dutos, ok? No caso de cargas térmicas de câmeras frigoríficas, os processos são iguais, ok? Só que para facilitar esse entendimento aqui, eu vou fazer uma planilha de Excel aqui, eu vou pegar essa daqui que eu uso para os cálculos e vou por aqui, deixa eu aumentar também, né, porque eu percebo que... Então, como que nós fazíamos na climatização? Então, a gente usava um dia padrão, ok? Lá um período de... Só diminuir um pouquinho aqui. A gente usava um dia padrão de 24 horas, né? Mas a gente percebia que nem todo o sistema precisava estar ligado. E a partir disso, a gente estimava os vários tipos de carga térmica e elas iam ser pontuais. Então, tinha lá a carga térmica de condução, carga térmica de insolação, carga térmica de pessoas, carga térmica de infiltração, tracinho, renovação, carga térmica de equipamentos, aqui, equipamentos, carga térmica de iluminação, ok? E a gente estimava, então, por exemplo, a de condução só calculava nesse período aqui, vamos lá, que tivesse pessoas dentro do ambiente, vamos imaginar das 6 às 7, então eu vou só deixar amarelo aqui, perfeito? E eu calculava para variações de temperatura ao longo do dia, ok? Então eu pegava lá a temperatura das 10 horas da manhã e calculava essa carga térmica de condução. Para insolação, a mesma coisa, eu pegava o fluxo de irradiação que ocorria em determinada parede, né, e calculava isso para a parede, ou para superfícies translúcidas, eu calculava para uma outra metodologia, mas utilizando também radiação solar. Pessoas, eu via o número de pessoas que estavam lá internamente e colocava aqui, tá bom? E assim seguia essa padronização, ok? O que acontece na carga térmica de câmeras frigoríficas? A gente não faz esse cálculo hora a hora, tá bom? A gente estima um valor para muitas situações, ok? Então vamos lá. Normalmente essa situação é às 15 horas. Então vamos imaginar lá que a carga, a gente usava lá a temperatura
A gente usa um ΔT que a gente já viu da aula de isolamento. Então, vamos imaginar que aqui dava 1000 watts, ok? E o que eu faço, então? Eu considero que esse 1000 watts está ocorrendo todo o período do dia, às 24 horas. 50, eu suponho que isso aqui está nas 4 horas do dia, ok? Dá uma pausa aqui. Pessoas. Pessoas eu faço uma estimativa. Vamos falar que trabalha 4 horas por dia. Então, vamos dizer que trabalha em alguns momentos específicos, das 8. Eu vou colocar valores qualquer aqui, só para a gente entender. Então, às 8 às 9, né? Vamos dizer que existe uma carga aqui, e depois no finalzinho do dia. Tá bom? Equipamentos. Equipamentos eu vou considerar que, dependendo dos equipamentos, né? Tá funcionando sempre, uma quantidade de hora. Vamos supor que os equipamentos funcionam. Alguém entrou com uma empilhadeira, então tem a carga térmica de pessoas. Somente nesses horários aqui ocorreram uso de equipamentos. A iluminação, mesma coisa. Vou supor que a iluminação só está ligado nesses momentos. Então tem cargas que eu posso supor elas funcionando às 24 horas do dia, tá bom? Ou tem cargas que eu vou supor que elas sejam constantes ao longo do dia todo para simplificar meus cálculos, ok? Feito isso, essas unidades aqui, pelo menos quando a gente calculava lá no sistema de climatização, a gente saía em watts. Mas como isso aqui, deixa eu dar uma jogadinha aqui para o lado. Mas como isso daqui está operando às 24 horas do dia, né? O que eu faço é pegar essa potência e multiplicar por um período de 1 hora. Então, se aqui era 1000 watts, se eu tiver 1 hora funcionando, eu vou ter 1000 watts hora, ok? E posteriormente, eu somo todo mundo. Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui seria o que é gasto num período de 24 horas. Então, eu vou fazer uma soma aqui, deixa eu pegar aqui, soma. Como está todo mundo em watts, eu vou somar todo mundo. Como está num período de 1 hora, né, se eu pegar a potência e multiplicar pelo período, eu vou ter a quantidade de energia. Então, eu multipliquei toda a energia. Isso aqui em watts hora. Perfeito? Mesma coisa eu faço com o sistema de insolação, com todos os sistemas que estão instalados. Então, eles vão ser analisados em um período de 24 horas. Ok? Feito isso, essa seria mais ou menos, deixa eu pegar aqui, a somatória das energias utilizadas, né? Se eu tivesse que olhar isso aqui, então isso aqui seria uma quantidade de energia watts hora, certo? Em um período de um dia, que eu poderia falar que são 24 horas, ok? Então, se o meu sistema funcionasse 24 horas, né, meu sistema de climatização funcionasse 24 horas, simplesmente o que eu estaria fazendo aqui, né, para chamar um fluxo de energia médio em 24 horas, o que eu faria, né? Eu pegaria a quantidade de energia e dividiria pelo tempo, que seria o 24, ok? Então, e aqui agora tem watts. Então, essa seria a minha carga térmica em um período de 24 horas para o sistema funcionar. Né? Algumas são pontuais, outras são constantes, mas isso, se eu manter essa média, né, eu consigo retirar essa quantidade de energia que é jogada para o ambiente num período de 24 horas. Só que o que acontece, principalmente nos sistemas de câmeras frigoríficas? A gente tem um tempo, né, igual a gente viu em psicometria, o ar tem essa umidade vai começar a condensar no evaporador, dependendo da situação, essa água vai congelar. As temperaturas que a gente usa no evaporador são às vezes abaixo e vai haver o congelamento. E de tempos em tempos eu tenho que fazer um degelo, ok? Esse degelo ocupa, dependendo do sistema, de 4 horas a 6 horas do tempo, então eu não vou poder funcionar meu equipamento 24 horas do dia. Ele vai funcionar essa quantidade de horas menos o tempo de degelo. Vamos supor que eu tenho um tempo de degelo de 4 horas, então o tempo realmente que o meu sistema de refrigeração funciona são 20 horas ao longo do dia. Então, de vez de usar o 24 aqui, né, para poder chegar junto, para retirar a mesma quantidade de energia trabalhando em 20 horas, eu pego esse fluxo total e divido pelo tempo que meu sistema realmente trabalha.
Então, se eu estivesse trabalhando em 24 horas, eu precisaria 1.216 watts. Mas como o meu sistema não trabalha as 24 horas do dia, eu tenho que compensar essa potência um pouquinho mais para cima, para que em 20 horas ele retire a mesma quantidade de energia, tá bom? Então a ideia é saber fazer essas estimativas, né? Que às vezes a gente faz num ponto, algumas a gente vai supor constante, então a gente faz uma multiplicação, e de vez de usar watts, né, ou joules, né, que seria o valor final aqui, compensa se trabalhar em watts horas, tá bom? Porque no final a gente vai dividir por um tempo que vai estar em horas, ok? Então a gente vai precisar fazer essa conversão às vezes, tanto que watts hora é uma unidade de energia, tá bom? Então essa é a questão. Então, para o sistema de refrigeração, né, quais são as cargas que eu vou trabalhar? A de carga térmica de refrigeração. Ela vai depender de condução e insolação, que vai ser somada na mesma parcela, certo? Insolação por superfícies translúcidas, nesse caso a gente não calcula. Infiltração, abrir e fechar de portas, vai promover um fluxo de vento quente para entrar no ambiente, saída de vento frio, né, de ar frio, né, que vai ser jogado. Existe uma carga térmica aqui dos produtos, tá bom? Então, para promover a refrigeração, os produtos nem sempre vão entrar na câmara na mesma temperatura, ok? Isso aqui é um processo transiente, mas eu faço um cálculo para estimar o quanto que eu preciso refrigerar, certo? Então, vamos dizer um exemplo, eu cheguei lá com 1 quilo, 2 quilos de carne para geladeira, mas essa carne está a temperatura ambiente. Eu preciso reduzir a temperatura que ocorre isso daí. Vou parar aqui um pouquinho. Bem, pessoal, tive que dar uma pausa aqui, mas voltando. Então, a gente tem a carga térmica de refrigeração, ela é dada pela condução e insolação, infiltração, a de produtos, que é uma carga que é transiente, a grosso modo, mas a gente tem um procedimento de cálculo. A de metabolismo de carga de produtos, certo? Alguns tipos de produtos ainda têm um metabolismo, né? Principalmente vegetais, alguns produtos laticínios, ok? Calor de motores e ventiladores, equipamentos, né, elétricos ou de combustão, empilhadeiras, serras que tenham, ok? De iluminação, pessoas, e tem às vezes alguém que calcula o degelo, mas nesse caso aqui a gente não vai calcular. Então, posteriormente, a gente calcula tudo isso daqui, algumas são contínuas, né, a gente supõe que ela esteja ao longo de todo o dia, outras são em determinados momentos, a gente soma todos esses valores, né, e aqui depois a gente acha, né, a potência frigorífica que a gente tem que ter do nosso sistema, ok? E aqui é o número de horas que o equipamento está em ligação. Os livros que a gente, pelo menos eu utilizo, né, um dos mais, esse manual prático de refrigeração, né? Deixa eu se eu ver, tenho aqui, não vou ter ele aqui. Opa, perdão. Tô caçando ele aqui, material, leitura, carga, armazenamento de produto, esse aqui, ó. Ok? Tem esse livro aqui que parte dos diagramas, né, tem tudo que a gente precisa. Infelizmente, nesse scan aqui, né, esse material em PDF, ele não tem os procedimentos de cálculos, mas se alguém precisar esse livro, não, então a gente tem aí algumas versões, ok? Eu acho muito interessante esse livro. Existe outros, né, que vocês acabaram utilizando, mas o manual onde tem a maior parte das tabelas que a gente acaba utilizando, ok? Então, né, o cálculo da câmara térmica para frigoríficas, né, normalmente essa carga, né, a gente tem que achar ela em quilocalorias horas, quilowatts ou TR. Hoje em dia a gente faz mais quilowatts, mas por ser muitas vezes do ramo de alimentação alimentícia, vocês vão ver alguns equipamentos quilocalorias horas, ok? Antes de começar, nem sempre o seu cliente vai ter todas as informações, às vezes você vai ter que indagar, ter uma condição melhor, né? Mas você vai ter que saber a natureza do produto a ser armazenado, se é carne congelada, né? Não se aconselha que sempre se tenha o mesmo tipo de produto, se tem essas especificações diferentes, ok? Então você precisa saber qual a natureza. Quais condições do produto,
certo? Qual que é a temperatura que ele vai entrar, se ele já vai entrar em congelado, se não vai, né? A temperatura interna da câmara, quando em regime permanente, ou qual a temperatura final que se deseja do produto, ok? Isso aqui, existe muitos comentários nessa questão da velocidade que você faz o resfriamento. Então, às vezes, você tem um local, um processo onde você faz o resfriamento rapidamente e, posteriormente, você leva esse produto resfriado para essa câmara, ok? Qual a umidade relativa de operação no interior da câmara? No geral, tanto a temperatura final como a umidade relativa vem, às vezes, de tabelas, ou o próprio seu cliente ele vai te dar algumas orientações sobre isso. Qual a temperatura externa do projeto? Seria a temperatura de bulbo seco externo do dia de projeto. Essa daqui a gente acha lá da NBR 16401, ok? Essa umidade relativa externa a gente pode calcular. Hoje a gente já tem as condições, tendo a pressão, temperatura, né, umidade relativa, umidade absoluta lá do seu projeto, você tem como calcular. Você pode ter dois casos, né? Você pode já ter a câmara, ou pelo menos a parte da alvenaria construída, e você vai ver quanto de produto você pode estocar, ou seu cliente vai chegar, preciso estocar tanto, ok? Também você vai verificar qual o tipo de isolante, se existe ou não, isso daí se precisa para nessa parte do cálculo. A câmara será construída ou já está em operação? Existem mudanças de possibilidades do layout, isso aqui é muito importante, ok? Isso aqui, às vezes, a gente consegue uma redução enorme do gasto energético. E, posteriormente, aqui é só para comentar, né, a gente faz o cálculo de quantas horas são gastas, né, aqui em kilojoules. A gente normalmente vai passar isso aqui para quilowatts-hora, por causa do tamanho das unidades. E verifica, normalmente, o tempo que vai ficar em funcionamento, plenamente em funcionamento, que isso depende muito do degelo, tá bom? Quando a gente chegar lá em evaporador, isso aqui vai ficar mais fácil. Então, aqui as fórmulas de cálculo são algumas formas simplificadas, as formas a seguir são um resumo de algumas normas, metodologias, conceitos práticos. Perfeito? Então, primeiro, condução e insolação, né? Isso aí vocês já devem estar mais fácil já visualizar. O que que acontece? A gente tem uma temperatura externa que a gente considerou de projeto e uma temperatura interna, ok? E a gente vai ter uma transferência ao longo dessas paredes, né? Então, essa carga aqui, ó, até essa parte do termo, todo mundo já conhece. Fluxo de calor é igual ao A, aquele ΔT que a gente calcula, perfeito? E a gente multiplica por 24 horas. A gente tem um dia ali só para saber que a gente está fazendo esse cálculo ao longo de um dia, tá bom? Então eu vou pegar esse valor que vai sair em watts ou quilowatts e multiplico pela hora aqui, eu vou ter o quilowatts hora, perfeito? Se eu não sei, estiver enganado, eu deixei aqui em kilojoules, mas é muito mais fácil deixar em kilojoules. Eu já faço lá na planilha para a gente poder verificar isso aí. E posteriormente a gente calcula a transmitância, igual a gente viu, né, pelos coeficientes, mais as camadas que eu vou ter de alvenaria ou somente de isolante. Mas a gente viu que dá já para calcular, se a gente já calculou a espessura do isolante, fazer aquela simplificação da aula passada, para já verificar se o isolante está bem, qualquer espessura, a gente já tem esse isolamento, ok? Aqui alguns comentários, né? O isolante mais conhecido na obra de alvenaria é o poliuretano expandido, que tem baixa condutividade térmica, ótima impermeabilidade e boa resistência. Ok? E se atentar à posição do sol. Aqui não tem muito o que falar, certo? Aqui a gente tem algumas propriedades do poliuretano, aqui já está em a densidade. Não, ok. Conforme a densidade, você tem ali algumas condutividades e resistência à compressão. Nesse caso aqui, a condutividade a gente considerou constante do poliuretano, tá bom? E no geral, né, a gente falou, ou eu pego as placas e faço a colocação dessas placas, existe um procedimento, né? Isso aqui é a questão da montagem, né, delas em parte, então eu só preciso de uma estrutura para fazer a proteção, e normalmente, quando está do lado externo, a existência de um teto, pelo menos, para diminuir essa carga térmica de insolação. Ok? Aqui algumas sugestões, né, se vocês precisarem de catálogo. Aqui a questão da tipo de superfície, a insolação, ok? Isso aqui acho que a gente já discutiu bastante.
A temperatura externa, a gente pode pegar de uma dessas duas normas, né, 6401, que já não está mais em validade, já é substituída pela 16.401, mas às vezes não existir na cidade, é uma sugestão. Ok? A temperatura interna de armazenamento, acho que vocês viram lá, né, a gente pegou, viu o produto, vocês lembram que eu pedi para vocês? Vai depender do tipo de produto, então, ou eu entro lá na tabela, né, vejo o produto que eu vou ter que climatizar, né, refrigerar, no caso aqui, carne de cordeiro, né, eu tenho que trabalhar com uma temperatura, o interessante seria menos 18 e uma umidade de 90%, tendo isso eu já tenho os dados do meu produto, ok? Aqui eu tenho da Isokeep, certo? Acho que foi a tabela que vocês mais utilizaram. Então, você percebe, né, que para vegetais, como eu não quero congelamento, né, mais para manter o fresco, são temperaturas mais, eu posso chamar, de amenas. Então, esse exercício aqui, né, o 6.1, é o mesmo que nós fizemos da espessura, ok? E ele pede, estime a condução e insolação de uma câmara frigorífica para a seguinte situação: câmara para conservação e congelamento de bandas de porco. Ele deu aqui as dimensões, né, da câmara, 5 metros de altura, onde as maiores fachadas estão voltadas para o norte e sul. Nesse caso aqui, já nos foi dado, né, a questão de uma estrutura já em alvenaria, né? Eu só vou fazer depois o final aqui. Ele está falando inicialmente que tem uma espessura da camada ali do isolante térmico de 10 centímetros, cidade de Uberaba, cores médias, né, e as paredes de alvenaria, ok? Possivelmente aqui nas normas que eu tenho disponíveis, né? Então eu vou lá na NBR 16401. Eu acredito que eu não vou ter para a cidade de Uberaba. Vamos procurar aqui. Tenho sim. Então, essa temperatura aqui que eu vou utilizar para de projeto, ok? 33,6. Ok? Então, essa aqui que vai ser nossa temperatura. A umidade relativa, ele deu aqui a TBU, certo? Às vezes, entrando numa carta, sabendo a altitude, pressão e coisas do gênero, eu posso estimar a umidade relativa externa. Ok? Então, eu já tenho essa facilidade. Então, 33,6. Sendo bandas de porco, possivelmente, eu já acabei olhando aqui na outra parte do manual, né? Ele tem, né, cordeiro fresco, boi gordo, banda de porco. Vamos ver, porco congelado. Então, eu posso pôr aqui menos 18. Não foi informado nada para nós da questão como que eu posso falar? Da temperatura de entrada, se já vai entrar fresco ou não, né? Então, talvez a gente faz um caso aí, os dois casos. Então, aqui, né, na planilha, condução e insolação, eu já tenho ela montada, eu só vou explicar os procedimentos de cálculo. Então, aqui eu deixei facilmente, né, deixei as maiores, nesse caso aqui eu deixei as maiores fachadas, se eu não estou enganado, para o norte e para o sul, tá bom? Nesse caso aqui, então se a gente olhar aqui, ó, 10 metros, vamos ver aqui, comprimento vezes altura, não, tá certo isso aqui, norte e sul, as maiores fachadas estão para o norte e sul. No exercício aqui, eu não sei se ele fez esse comentário. Vamos ver aqui. Várias fachadas voltadas para o norte e sul. Então, eu já deixei uma rosinha dos ventos aqui para ter uma noção. Comprimento, a largura, comprimento e altura. Okay? Posteriormente, eu venho aqui, né? Então, para obter aqui a área da parede norte, seria o comprimento vezes a altura. A parede sul tem o mesmo comprimento. A parede leste seria essa daqui. Então, eu tenho 10 metros vezes 5, 50 metros. Então, fiz o cálculo de todas as áreas e também deixei a do solo, tá bom? A temperatura do solo aqui, né, eu estimei de 20 graus, ok? Que seria um próximo ali do TBU. A temperatura de bulbo seco, eu peguei lá da carta, e a temperatura interna, menos 18. Aqui também eu já fiz um cálculo inicial, né, com espessura da alvenaria, ele dá uma resistência de 0,15 metro quadrado Kelvin watts, e do isolante térmico, aqui na verdade seria 10 centímetros, né, ele dá 4, perfeito? Posteriormente eu venho aqui para uma facilidade para montar essa tabela, perfeito? Então aqui eu tenho as áreas, conforme a orientação, eu pego lá da outra parte. Aqui eu calculo um ΔT somente das temperaturas propriamente dito, perfeito? Da temperatura externa e temperatura interna, ok?
O solo vai ser um pouquinho menor, porque eu considerei próximo da temperatura de bulbo úmido, perfeito? Aqui seria as resistências inversas, né, somente da alvenaria, perfeito? Aqui eu usei os coeficientes, que seriam 8 aproximadamente, tirando do solo ali, que eu não tenho, às vezes, de um dos lados da parede. E aqui ele pega o isolante. Posteriormente, né, eu calculo o I global, né, o coeficiente global, a transmitância, nesse formato, deu um valor de 0,23, ok? Aqui é o ΔT de insolação, se a gente for lá na tabela, as cores médias, né, vamos pegar aqui, cores médias, né, para a parede leste é 4, parede norte e oeste 4 e 8, então eu teria que corrigir esses valores que estão aqui. Então, para a minha parede norte, 3, a parede norte, oeste, leste, 4. Então, parede sul é 0. Aqui seria 4. 4, o chão não tem insolação, e aqui seria 8. Perfeito? Então, se eu fosse calcular o fluxo, né, naquele instante, então aqui eu vou ter meu coeficiente global, minha área, somando depois aqui o ΔT devido à temperatura e devido à insolação, eu teria aqui, depois dividindo por 1000, para a parede norte eu teria mais ou menos 1,2 kW, né, a potência, vamos chamar, ou a taxa de transferência de calor, 1,2, 1,2, 0,6, 0,6, 1,8, e o teto, como tem uma área maior e uma temperatura de insolação maior, ele vai ter o 2,7, perfeito? Então, aqui para cá, o que eu estou fazendo daqui para cá? Isso daqui seria por segundo, ou o cálculo que eu fiz, vamos dizer, para as 3 horas da tarde. Só que se eu vou considerar isso aí funcionando ao longo das 24 horas, perfeito? Eu poderia fazer o seguinte aqui, ó, vou pegar 1,2, vou aumentar aqui para vocês entenderem porque eu vou usar em quilowatts. Eu tenho 1,2 watts, quilowatts, que seria 10 elevado à terceira joules por segundo, perfeito? Então isso aqui seria quilowatts, que a grosso modo seria kilojoules por segundo. Qual que é o período que eu tenho de tempo disso aqui atuando? 24 horas. 24 horas. Perfeito? Eu teria que passar isso aqui para segundo. Então seria o quê? 24 vezes 3.600. Isso aqui dá 86.400 segundos. Perfeito? Se eu quisesse saber em quantos quilojoules que teria, então o que eu estou fazendo? Então, multiplico o tempo vezes o fluxo, ou a taxa, ou a potência, né? O correto seria falar fluxo, ok? Então, isso aqui seria em quilojoules, ok? Se você perceber depois, todas as outras unidades, né, vão dar valores muito grandes. Então, de vez de fazer tudo isso daqui em quilojoules, né, eu uso uma outra unidade de energia. Então, por exemplo, o que seria o quilowatt? O quilowatt seria um fluxo de 1 kW. O que é o quilowatt-hora? É pegar a potência de 1 kW e deixar durante 1 hora. Então, né, se eu pegasse isso daqui e multiplicasse por 1 hora, né, em segundos, peço desculpa, isso aqui seria kilojoules, tá bom? 1 kWh, aliás, 1 kW durante um período de 1 hora vai produzir 3.600 kJ, que é a unidade de energia, tá bom? Então, de vez de usar essa quantidade aqui, é muito mais fácil pegar a hora e multiplicar, ficaria essa unidade. Então, 1 kWh possui 3.600 kJ. É muito mais fácil trabalhar dessa forma. Então, se eu pegar esse valor que eu calculei aqui, dividir, né, Então, no período de 24 horas, eu produzi isso aqui em quilowatts-hora. Então é muito mais fácil pegar isso, multiplicar pelo 24, que vai dar a mesma coisa, e trabalhar as unidades em quilowatts-horas, que são as 24 horas que eu estou fazendo a análise, tá bom? Essa é mais ou menos a ideia desse cálculo aqui, que muitas vezes as pessoas confundem. Então, isso aqui seriam os fluxos, e durante um período de 24 horas, para cada parede eu produziria essa quantidade de energia, que eu já fiz a multiplicação de quem? Do quilowatts, né? Vezes os 24, que está aqui na minha parte de cima. Ok? Aqui, então, depois eu fiz a somatória de todo mundo. Então, o fluxo de energia, pelo menos a quantidade de energia que passou durante
período de 24 horas, pelas paredes devido à condução e insolação, seria 195,8 kWh. Perfeito? Aqui eu já fiz uma ponderação do total sobre a parcela para saber quem que está sendo meu gargalinho. E junto também eu calculei o fluxo por a taxa por área, né? Seria pegar o quê, né? Eu posso ter duas formas de calcular isso. Simplesmente eu posso pegar o ΔT multiplicado pela transmitância, lembrando também, desculpa, o ΔT mais o efeito da insolação aqui. E a transmitância, eu simplesmente poderia também pegar isso aqui e calcular dividido o fluxo, né, que eu tenho aqui pela área. Então eu tenho os valores aqui. Se vocês olharem, nenhum estão adequados, né? Esse isolante de 10 centímetros não é adequado para o ambiente, tirando somente para o solo. Então aqui é uma dica aqui que às vezes eu teria que estar verificando essa questão desse cálculo, perfeito? A mesma coisa aqui agora, a gente vai ver a carga térmica devido à infiltração, perfeito? Existe realmente o que acontece nessa carga térmica? Eu tenho uma temperatura interna mais fria e uma temperatura externa mais quente. O ar quente normalmente tende a vir por cima e o ar frio por sair. Então, toda vez que eu abro a porta, aquele ar frio ele escorrega, né, ali pela porta, pela parte inferior, e ar quente entra. A gente sabe que esse ar quente tem uma certa umidade relativa, né, uma umidade absoluta, uma temperatura maior, e esse ar tem que ser condicionado para a mesma temperatura e umidade relativa dentro do ambiente. Perfeito? Então, se eu soubesse estimar, desculpa aí, se eu soubesse estimar a massa que entra, era simplesmente aplicar as variações de entalpia. Só que isso nem sempre é possível. Possivelmente tem outras metodologias, tá bom? Uma sugestão aqui, né? Se eu não estou enganado, isso daqui é que eu acho que está lá no livro da apostila que eu mostrei para vocês, tá bom? É utilizar essa formulinha aqui, tá bom? Então eu pego o volume da câmara e multiplico por um fator de serviço, tá bom? Ele já está dado ele é dado em quilocaloria, metros cúbicos, 24 horas. Então ele vai calcular para vocês, né, quantas renovações em tese teria sua câmara, né, por causa de abertura, mas isso depende muito, né, pessoal? Vocês sabem que tem lugares que a abertura é menor, perfeito? As pessoas tentam programar para fazer suas aberturas consciente, tem outros lugares que a pessoa abre e fecha toda hora, né? Geladeira de casa, mais fácil. E tem um fatorzinho aqui de correção para transformar isso em quilocalorias, se eu não estiver enganado, para quilowatts, tá bom? Então esse 4,18 dividir por 3.600, isso aqui é para passar quilocaloria para hora, mas quilocaloria para quilowatts, e isso aqui é para passar, né, o termo da hora que eu preciso, ok? O fator de serviço, como que a gente vai saber? Então, eu vou pegar a diferença de temperatura do ar externo e interno, tá bom? E a partir do volume da câmara, eu vou estimar esse valor aqui, tá bom? Então, se eu for olhar lá, a temperatura interna da minha câmara, né, no ΔT, seria quem, né? Então, minha temperatura externa está 33,12, desculpa, 33,6 e a temperatura interna é 18. Então, eu vou fazer essa diferença aqui para a gente visualizar, né, quanto que dá. Opa. Então, eu tenho 51. Então, aproxima aí para um valor mais próximo, que é o que está aqui calculado, 51,6, ok? E eu vou lá agora calcular o fator de serviço. Aqui já tenho calculado. Então, vamos lá, né? Eu tenho uma câmara com volume, então eu precisaria calcular meu volume da câmara, que eu não fiz aqui, mas ele está calculado aqui, se eu não estou enganado, são 20 metros quadrados de área. Opa, seria quem, né? O volume da câmara seria 10 vezes 20, dá 200, né? Então, eu tenho uma área aqui da superfície de 200, uma altura de 5, dá os 1.000 metros cúbicos. Então, eu venho lá aqui no meu cálculo, 1.000 metros cúbicos. Minha diferença é 52, né? Então, eu poderia interpolar aqui, mas nesse caso eu acho que eu peguei o valor... não, peguei sim. Eu fiz uma leve interpolação aqui entre os dois valores. Tá bom? Eu peguei aqui um valor médio, 65. Aqui eu vou deixar, por enquanto, com 0. Tá bom? Então, assim eu acho meu fator de serviço. Então, eu venho aqui,
procuro ΔT, né, temperatura externa e interna, aqui é meu volume da câmara, e faço a interpolação aqui, porque está alguma coisa aqui em 52. Então, seria aqui entre 150 e 165. Perfeito? Deu algum valor intermediário aqui, vocês fazem uma interpolação, ou levam para um caso mais drástico, né, um pouquinho para cima. Então, eu tenho o fator de serviço, multiplico pelo volume da câmara, e mais esse valor aqui para se transformar em kWh. Então, eu tenho o 51,6, tenho meu volume, fator de serviço. Então, aqui simplesmente eu faço aquela multiplicação, né? Então, aqui sai em kJ em 24 horas, e para depois passar em quilowatts, eu simplesmente divido por 3.600, que é o que está aqui, é a formulinha. Tá bom? Então, em 24 horas, né, o ar de renovação, o ar de infiltração que entra no meu sistema, ele vai ficar promovendo, né, uma perda de energia. O evaporador, o sistema, ele tem que compensar isso daí. Se a gente for olhar a questão aqui do meu sistema, né, nesse caso é 195, e a outra metade faz valor igual devido à infiltração. Tá bom? O que o pessoal faz para diminuir essa infiltração? Então, aqui está. Às vezes, né, para diminuir essa infiltração, né, é colocado um sistema de ventilação, perfeito? Uma cortina de vento. Ou também posso usar uma cortina de plástico, né, que é bem mais barata, né, mas atrapalha às vezes esse movimento. E a partir dela eu vou ter uma efetividade, tá bom? Então, se eu tiver sem proteção, por isso que eu deixei meu zero aqui na fórmula, tá bom? Eu estou sem essa cortina, depois a gente faz essas mudanças, ok? Então, se eu usar uma cortina de tira de plásticos, o valor é 0,93. Nossa, é super bom essa cortina de plástico. O grande mal da cortina de plástico é essa movimentação, né? Que às vezes eu passo empilhadeira, a dificuldade da pessoa que tem, às vezes, no transitar sobre esse local. Mas não é tão complicado, dependendo da situação. Eu posso ter cortinas de ar. Então, eu quero colocar uma cortina de ar vertical ou horizontal. Então, eu vou lá e põe um valor. Pessoal, isso aí são valores estimados, tá bom? Não quer dizer que sejam realmente isso daí, mas é um pré-cálculo que nós podemos utilizar, ok? Então aqui tem as questões aqui, né? Note que esse aqui é um procedimento simplificado, e eu tenho daí outros procedimentos que, se vocês quiserem, esse livro aqui da Silva, ele utiliza sim a variação de entalpia, tá bom? E também tem um outro procedimento aqui do Rudimar. Existem outros, eu estou dando um modelo bem simplificado. Então, né, nesse caso aqui, estima o calor que ocorre pela movimentação de portas na cama frigorífica do exercício, 6.2, supondo que não existe nenhuma equipamento. Então, nessa parte de infiltração, ok, eu já calculei aqui. Então, a única coisa que eu tenho que calcular é esse fator de serviço, tá bom? A próxima carga térmica, ela vai depender, né, do congelamento. Então, ou já vão te dar a quantidade de produtos que pode ter no seu armazém, né, ou na sua câmara, ou às vezes eu não vou ter esse valor, tá bom? Então, isso daí é uma questão complicada de ser feito. Vocês podem desenhar o layout, ou achar layouts que o pessoal normalmente utiliza, né, mas não falta, né? Se é produtos congelados, utilizam um valor de 300 kg por metro cúbico de espaço que eu tenho. Se for produtos resfriados frescos, um valor de 160 kg metro cúbico, mas são valores medianos, tá bom, pessoal? Se a gente olhar aqui, né, na tabela do manual prático que eu passei para vocês, vocês vão perceber que conforme o produto eu vou ter uma variação dessa densidade, né, de produtos que é possível colocar, tá bom? Aqui mesma coisa, produtos carnes, né, ovos, então você percebe que você chega até valores de 500, ok? Isso aqui é uma tabela que tem lá no livro das apostilas do professor Rudimar. Alguns outros tipos, né, vocês vão colocar, às vezes, material sobre trilho, né, principalmente na indústria de carne, né? Então, às vezes, ele não vai dar por metro cúbico, mas sim da possibilidade de trilho que vocês possam ter. Então, nesse caso aqui, né, vamos pegar aqui o porco descascado sobre trilho baixo, seria um valor de 400. Porco, somente o dianteiro e traseiro sobre o trilho, somente o lombo, né, vitelos, então tem valores aqui que eu posso fazer da estocagem. Aqui que tem no livro do manual prático, né,
do técnico de geração, ele dá mais ou menos um espaçamento para saber, ok? Então, para a gente poder fazer, então vocês têm vários procedimentos para fazer. Vocês usam uma densidade de estocagem do produto, ou faz um levantamento de quanto que pode dar. Isso aqui é bom vocês pegarem e fazer um levantamento, porque às vezes esse valor aqui pode dar realmente diferente, né? Às vezes você tem lá uma câmara frigorífica que tem um teto alto muito grande, mas a pessoa vai colocar só 2 pallets no local, então é uma coisa. Ah, não, o outro vai utilizar até na parte superior, já é uma outra coisa, tá bom? E lembrar também que você tem que ter um espaçamento para ser colocado esses produtos. Então aqui ele vai considerar que são as bandas de porco e a DOT, né? As bandas de porco são postas em trilha. Então, vou voltar lá para a planilhinha. Então, aqui a carga térmica de produto, eu coloquei aqui os valores já retirados dessas tabelas. Então, a distância entre o corredor da porta eu considero daqui a aqui 1 metro, tá bom? A distância entre os trilhos, cada trilho aqui vai ter 0,6, e entre porco ao longo do corredor, né, 0,9, sem passagem 1,4, tá bom? Com passagem. Então, ou seja, eu vou permitir a passagem, não sei se eu deixei a passagem aqui permitida. Então, para calcular todo esse valor, né, o que eu peguei aqui? Vamos lá, condução e insolação, só para eu ver onde está esse valor. Possivelmente eu peguei a área, um dos comprimentos, desculpa, vamos ver aqui, só para eu poder me achar aqui. Condução e insolação, e tirei 2 metros, ou seja, eu tirei 1 metro daqui e 1 metro daqui e verifiquei quantos trilhos são possíveis em todo esse comprimento. Tanto que esse K72 aqui, ó, K72, a 7 aqui, ó. Eu peguei todo esse comprimento aqui e vim aqui calcular quantos números de trilhos eu posso ter. Então, eu teria 12,8571. Aqui agora eu não sei porque eu deixei esse 19 aqui para o cálculo, mas vamos seguir isso aqui. Então, o comprimento por trilho aqui, o que seria, né? Seria esse comprimento total. Então, se eu tenho 10 metros, eu deixei mais 1 metro, ok? Então, eu tenho 9 metros de comprimento por trilho. E a quantidade de trilho total, eu peguei esse valor aqui, eu vou deixar ele aqui, ó, como 12, né? Vou arredondar ali e vai ter um espacinho melhor. Então, eu teria a possibilidade de 108 metros de comprimentos de trilhos. Eu tiro isso aqui, a densidade, né, da tabela, né? Eu peguei porco, 400, eu peguei o menor valor, ok? E posteriormente multipliquei multipliquei aqui a quantidade. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o P máximo, né? Vai ser o quê? A densidade vezes a quantidade de trilho total que eu tenho. Então, eu tenho 108 metros de trilhos. Então, eu tenho a possibilidade de estocar 43.200 quilogramas. Foi esse o cálculo. Ou às vezes não, vocês vão ter que fazer o processo inverso. Ele vai dar a quantidade máxima de produto que vai ter no local e vocês vão dimensionar essa câmara. Tá bom? Vocês vão ter essa liberdade em muitos casos. Ok? Então, calculei aqui a quantidade de máxima que eu posso ter de carne estocada dentro do que eu fiz. Então, agora vem a carga térmica de produtos diárias, tá bom? Esta carga corresponde ao calor devido ao produto que entra na câmara diariamente e que precisa ser resfriado ou congelado. A primeira nota, existem situações que a retirada e reposição do produto não é diária ou não bem definida numa frequência, que dificulta a determinação dessa carga térmica, certo? Então, isso aqui é uma das dificuldades. A nota 2, no caso de frequência de reposição não ser definida, né, é aconselhado aqui, às vezes, utilizar uns 10% da carga máxima de produto, perfeito? E o que seria essa carga térmica de resfriamento? O que vai acontecer? Eu posso ter o produto entrando com a temperatura ambiente, tá bom? Ele entrando na temperatura ambiente, eu vou ter 3 etapas e ele vai chegar ao congelamento. Então, eu tenho 3 etapas que pode ocorrer, tá bom? A primeira, o produto tá fresco e chegar até o congelamento, perfeito? Isso daí a gente define como um calor sensível, tá bom? Então, para calcular isso daí, simplesmente, né, eu pego a massa que eu tenho de reposição diária, multiplico pelo calor específico e essa variação de temperatura até o congelamento. Posteriormente, eu posso ter daí o congelamento, que daí seria a carga térmica latente,
tá bom? Eu vou sair do estado líquido e entrar no estado sólido. Então, simplesmente eu pego a massa e multiplico pelo calor latente. Esse aqui seria o nosso calor latente, ok? E posteriormente eu posso ter mais ainda um congelamento do produto, né? Que ele está sólido, mas eu vou resfriar mais ainda. Esse aqui seria um novo calor sensível, e vai ter lá o calor, né, sensível do produto durante o congelamento, da temperatura aqui do congelamento até a temperatura final do produto. Em muitos casos, eu só vou ter essa parcela aqui, ó, tá bom? Temperatura de entrada do produto até temperatura final. Então, nem sempre ela vai chegar aqui até o congelamento. Posteriormente, eu tenho essa multiplicação por 24, tá bom? E uma divisão pelo tempo que eu quero que se congele. Se eu quiser que isso aí congele em 24 horas, esse termo aqui fica em 1. Se eu quero que ele se congele mais rápido, vamos dizer 1 hora, né? Eu tenho tá multiplicando por 24. Então, quanto mais rápido quiser o congelamento, né, mais energia eu vou ter nessa necessidade, né? Vou ter um pico de potência ali no sistema que daí eu estou levando naquele cálculo da potência frigorífica, tá bom? Então, depende muito aqui, né? Onde vai ter minha temperatura final. Eu vou ter que saber a temperatura de congelamento. Olhando a temperatura de congelamento, simplesmente eu posso, aliás, a temperatura de congelamento, se a temperatura final está antes da temperatura de congelamento, eu só vou ter essa parcela aqui, ok? Ah, mas no nosso caso vão ter as 3 parcelas, ok? Ou pode ocorrer já do meu produto já entrar resfriado, então simplesmente não vai existir essa carga térmica devido a produto, certo? Ele já entrou resfriado, entra já numa temperatura já que está no resfriamento, então essa temperatura de entrada, né, que está aqui em temperatura, eu só vou levar a parcela que é referente a reduzir mais um pouquinho, né, a temperatura do meu produto, ok? Vamos dar uma olhada que tem nos manuais, né? Eu só faço aqui algumas conversões necessárias, depois a gente faz uns cálculos, mas aqui eu acho que as propriedades vocês têm lá na tabela. Só toma cuidado que elas estão em quilocalorias, quilograma, grau Celsius, muitas delas. Mas aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, a temperatura de congelamento do cordeiro é menos 1,7. Vamos dizer que entrou lá 33 graus Celsius, eu quero só manter 5 graus Celsius, vai só estar para exposição, ok? Então, eu vou querer baixar até 5 graus Celsius, então não vai entrar na temperatura de congelamento, eu só olho a primeira parcela que seria de calor sensível. No caso, né, do porco, a temperatura de congelamento dele é menos 0,2. Eu vou entrar com 33 e vou chegar até menos 12. Então, eu vou ter as 3 parcelas atuando. Então, eu vou ter do 33 até o menos 0,2, seria a carga térmica de sensível, né? Seria mais a parte líquida do produto resfriando. Posteriormente, a menos 0,2 ele estaria congelando. Terminado o congelamento, eu vou depois passar de menos 0,2 até 18, menos 18 graus Celsius, que daí seria a outra parcela de calor sensível de congelar aquele gelo que está ali dentro, tá bom? E aqui, se vocês olharem, né, vocês vão ter os valores da carga térmica antes do congelamento, após o congelamento e o sensível. Lembrando que a carga térmica de calor, congelamento sensível é bem maior, tá bom? Então aqui eu tenho outros produtos, né, para verificar, então eu vou imaginar, supondo que a temperatura de entrada do produto seja 5 graus Celsius, o tempo para que esse produto resfrie seja de 4 horas. Faça o cálculo para a gente, tá bom? Como não falaram nada da questão do congelamento, né? Então aqui são dados do produto, temperatura de entrada, temperatura de armazenamento. Aqui eu peguei esses valores da tabela, tá bom? Em quilocalorias, não sei agora qual das duas tabelas que eu peguei, acho que peguei dessa aqui. Então, para porco é 0,6, 0,38 e 36. Vamos lá olhar na tabela, 0,6, 0,36. A temperatura eu considerei menos 2. Então, para cá, ó, o que eu fiz aqui foi multiplicar por 4,18 para transformar essa caloria em quilojoules, tá bom? Eu faço aqui para facilitar meus cálculos. Posteriormente aqui, ó, se vocês olharem, aqui vai ser o tempo de resfriamento, eu quero em 4 horas, né? A taxa de produto que vai entrar e sair todo dia vai ser, né, vai ser os 10% desse valor. Então aqui eu fiz só uma tabelinha, não sei se ela está com if ou não, para verificar já esses valores. Só que todos esses cálculos aqui, se vocês olharem as unidades, né, o PD,
o CP, né, tirando isso aqui que vai estar hora a hora aqui, então não tem unidade, isso aqui vai sair por kilojoules, quilograma do produto. Então a parte 1 aqui, simplesmente eu peguei o CP, a temperatura de entrada, certo? 5 menos os 2, e dá 17,56. Então eu calculei essa parcela. Essa outra aqui, simplesmente eu peguei o valor do calor latente, e por último, a terceira etapa, eu peguei até a temperatura de resfriamento do meu produto. Então seria do menos 2 até o menos 18 graus Celsius. Perfeito? Aqui eu multipliquei a minha taxa, que seria esse valor. Isso aqui depois a somatória desses três termos que estão aqui dentro, perfeito? Multiplico por 24 e o tempo de resfriamento. Então isso aqui, em um período de 24 horas, daria 5.000, nossa, deixa eu ver, 1, 2, 3, vamos aumentar aqui, dá um valor grande. Então, para eu passar em quilowatts-hora, simplesmente lembrar de dividir por 3.600, tá bom? Então, se eu quero um tempo de congelamento menor, essa quantidade de energia vai ser maior, tá bom? Eu quero 1 hora, então isso aqui tende a aumentar. Se eu deixar um tempo maior, ok, vai ser o valor disso aqui multiplicado somente pela massa. Mas aqui eu vou deixar de 4 horas. Tá bom? Quanto mais rápido eu quero resfriar meu produto, mais eu vou ter que gastar de energia. Tá bom? Essa é a ideia dessa energia que está colocada aqui. Esse 2.4 aqui, eu acho que seria da resolução do exercício. Tá bom? Então, a carga térmica de produto é isso aí. O que pode ter também, pessoal, eu não comentei, são duas coisas, tá bom? Eu posso ter os produtos, né? Por exemplo, o produto ele entra com as embalagens, dependendo dessas embalagens, elas devem ser consideradas. Então, aqui eu pego o calor específico da embalagem, vezes a quantidade de embalagem, né, que está saindo e entrando. Aqui tem os valores de alguns calores específicos de alguns tipos de embalagem, tá bom? E eu também tenho esse calor de metabolismo. Só que de vez de ser da quantidade de produto que está sendo trocado, eu pego, né, de quantidade de produto que tem lá dentro. Se é carne congelada, não tem metabolismo, mas se é verduras frescas, né, se é alguns tipos de queijo, ele ainda tem uma atividade metabólica que está jogando energia lá dentro do ambiente, tá bom? Segue o mesmo procedimento, eu pego a quantidade máxima, né, de massa que tem lá do meu produto e multiplico por essa taxa de respiração, essa taxa metabólica. Então, se a gente olhar aqui, né, Damasco, não vai ter mais atividade, nem o abacaxi ou a melancia, mas as laranjas, ok? Ela vai ter ali uma liberação de calor de respiração. Se eu pego um produto congelado, não tem mais nada, mas se eu pego a cereja fresca, ela vai ter lá o seu calor de respiração. Deixa eu aumentar aqui para facilitar a visualização de vocês. Então, vocês percebam, né? Alguns produtos não vão ter, outros, ó, pêssego fresco, né? Ele vai ter lá uma taxa que depende muito, né? Da época que foi pego, coisa. Mas isso aqui são alguns valores de referências. Bom, se eu pego aqui, deixa eu pegar aqui um outro aqui, né? Aqui são mais queijo. Então, dependendo do queijo, ali isso é 1 a 1,4 quilocalorias, quilogramas em 24 horas. Então, aqui ele já calculou dessas 24 horas. Perfeito? Não tem muita dificuldade. Agora, tenho aqui a questão dos motores e dos ventiladores, tá bom? O que a gente tem? Aqui está passando minhas serpentinas, mas eu preciso um fluxo que fique, né, causando esse movimento de ar aqui internamente, principalmente, né? O ar ele precisa entrar, trocar esse calor e ser jogado no ambiente. Então eu tenho ali uma recirculação que são meus ventiladores do evaporador. Geralmente esses motores do evaporador estão internamente, tá bom? E eles vão exalar, né? Tanto a movimentação como tem uma eficiência ali, eles vão exalar esse calor para o ambiente. Hoje em dia, essa tabela eu acredito que está desatualizada, tá bom? Porque muitos motores melhoraram sua eficiência, né? Mas aqui, simplesmente, essa tabela aqui, né? Se eu for olhar, eu entro com o valor da minha câmera e ele já dá um valor em quilowatts-horas em 24 horas, tá bom? Então, nossa câmera tem 1.000 metros cúbicos, se eu olhar aqui, ele joga aproximadamente 85 quilowatts-horas no período de 24 horas, tá bom?
Se eu não souber muito isso aqui, às vezes, depois que eu já dimensionei, eu vou lá, olho meu evaporador, vocês vão saber a potência média dos evaporadores, e vocês têm como fazer esses cálculos, tá bom? Então, aqui tem mais ou menos o procedimento também, né? Que conforme a potência dos ventiladores, você tem um rendimento dos motores. Hoje em dia, esses rendimentos aumentaram, tá bom? Isso aqui está desatualizado, isso eu sei. A outra possibilidade é você saber a corrente, a tensão, né? E o ângulo de defasagem, né, desses valores, mas nem vou entrar em muitos detalhes disso aqui, tá bom? Já que é um cálculo simplificado, eu prefiro usar isso daqui sem me preocupar muito. E toma cuidado, né, que essa carga de vidroevaporadores não é legal quando ela é muito alta. Tá bom? Se ela for mais de 10% da carga térmica total, toma um cuidado ali para verificar. Então aqui o exercício simplesmente ele pede agora nessa parte aqui para eu verificar a questão dos ventiladores, tá bom? Eu venho aqui, já sei que é 1000, chego aqui na tabela e já saio e jogo aqui o valor. Então dá 89 kWh da carga térmica que vem dos evaporadores. Tem aí uma forma simplificada já para eu fazer. Ok? Posteriormente eu vou falar que são cargas térmicas diversas. Um procedimento que o pessoal adota é pegar toda a carga e dar um 10%, né? Isso é uma coisa que acontece muito. É difícil estimar equipamento. Às vezes o pessoal dá a quantidade de equipamento, mas vocês não sabem qual é o uso desses equipamentos. Tem equipamentos ali que fica utilizado meia hora no dia, tem equipamentos que sempre é utilizados, mas não na potência total. Eles têm especificado, né? Isso aqui é uma grande complicação que vocês têm ao longo do cálculo, né? Então, esses 10% aqui são esses valores. Mas se vocês quiserem calcular, simplesmente vocês pegam a potência do equipamento, como vocês sabem, e multiplica, né? Possivelmente vocês pegam isso aqui em quilowatts, né, essa potência, e multiplica pelo tempo. Então, alguns tipos de motores, né, são serras, empilhadeiras que pode ter dentro do ambiente, tá bom? Então, você pega a quantidade, o número, a potência, a quantidade deles e o tempo que eles estão sendo utilizados, tá bom? Então, vocês vão ter lá um valor em quilowatts ao longo de todo o dia. Mesma coisa, iluminação, né? Normalmente vocês deixam aqui um sistema que ele só liga a iluminação, ou ele é automático, né? Para só ligar a iluminação quando tiver pessoas internamente, né? Para evitar essa questão. Antigamente se usava lâmpadas incandescentes, tá bom? Tem que se tomar um cuidado com essas lâmpadas, que elas não podem ser com algum produto, ou se tiver algum produto, né? As fluorescentes, né? Não é interessante. Você tem que ter uma proteção, porque se isso aqui estourar, ela vai cair em cima, aquele resíduo, né? De metais pesados, ou matéria particulada, ele vai cair em cima do seu produto, tá bom? Mesma coisa, ocupação, tá bom? Aqui na falta de dados práticos, supor uma ocupação de uma pessoa a cada 10 metros da câmera, isso aqui depende muito, tá bom? E só lembrando, né, que agora, como eu estou com temperaturas diferentes, a quantidade de calor liberado por uma pessoa, né, conforme eu recebo mais, é muito maior, né? A pessoa começa a tremer, por isso que eu daí preciso estar de roupas especiais, tomar também até cuidado, que o tempo que uma pessoa pode ficar numa câmara frigorífica, tem toda uma legislação para verificar isso daí, tem que entrar com equipamento, por causa desse choque térmico, né, acaba sendo um ambiente insalubre, tá bom? Então aqui, para a câmara frigorífica, o posto, né, no item 6.1, estime a classe, os calores diversos cocinados pela iluminação. Pessoal, isso aqui nem sempre vocês vão ter, tá bom? Então eu fiz aqui algumas posições, né? Motores diversos, eu não tenho nada, mas aqui eu posso supor que tem lá uma serra que tem 1 kWh e opera 6 horas, tá bom? Um carrinho que está nessa operação, né? De iluminação, né, eu peguei aqui, tem uma área de 200 metros quadrados, né? Eu supus aqui uma densidade de 7 watts metros quadrados. Então, no momento que a luz está ligada, ela tem uma potência de 1,4 kW. Supondo que ela está durante o tempo que tem pessoas dentro da câmara, tá bom? A gente está aqui minha hora. Então, tem um tempo aqui que eu vou supor que são 6 horas que fiquem ligadas, né, meu sistema. Então, tem 8,4. Então, se vocês perceberem, muitas vezes essas cargas aqui a gente não vai conseguir estimar, tá bom? Você vai ter que fazer um levantamento para ter uma noção disso aqui.
Às vezes aqui, agora, aqui algumas taxas tiradas da 16401, tá bom? Aqui é a de ocupação. Considera que às vezes tem 20 pessoas lá dentro do ambiente, tá bom? Então eu pego aqui 300 quilocalorias horas pessoas, aqui eu multiplico esse valor por esse aqui para achar o quilojoules horas pessoas e posteriormente aqui, né, se eu não estou enganado, multiplico pelo tempo, 6 horas, número de pessoas, quanto cada pessoa produz, e por final eu somo aqui. Então, a de equipamentos eu considerei 0, iluminação 8.4 e pessoas 47. Às vezes, por exemplo, eu poderia trabalhar somente com 2 pessoas e trabalharia aqui com uma empilhadeira de, vamos pôr aqui, tem aqui 5. Né? Então, às vezes, compensa pôr um equipamento, mas isso depende do lugar. Tem gente que prefere não comprar um equipamento e deixar as pessoas fazer o trabalho mais braçal. Então, vocês têm que trazer esses dados, né? Ou criar um checklist na hora que a pessoa está pedindo para vocês fazer essa estimativa dessa câmera para isso aí. Então, eu vou deixar aqui como 0, ok? E aqui eu vou deixar 20 pessoas, ok? Que vão trabalhar lá. Então, pessoal, por final, eu peguei e somei aqui todos os valores em quilowatts. Então, isso aqui vai vir lá da minha tabela de condução e insolação, isso aqui vai vir do calor de infiltração, esse aqui do resfriamento do produto, tá bom? Se vocês olharem, eu já deixei uma tabela montada. E eu estou somando todas as parcelas. Eu já criei essa tabelinha aqui para me facilitar, tá bom? Quando vocês for fazer uma consultoria, um trabalho para a empresa, né? É aconselhado vocês criar um programa desse jeito, embora existam programas que já façam isso para você, mas é sempre bom vocês terem essa liberdade no cálculo, tá bom? Vocês terem essa noção. Então eu somo daí todo mundo, faço a somatória de todo mundo, e agora lembre, né, que durante o meu sistema eu vou considerar que ele tem um degelo, ó, para piorar a situação, eu vou considerar que esse degelo aí é mais demorado, né, é um degelo que acontece, né, um sistema que funciona por água, que cai uma água, depois eu vou comentar um pouquinho, ele funciona 16 horas. Então, o que que acontece, né? Minha potência total, eu preciso dessa quantidade de energia ser retirada em 24 horas, só que o meu sistema só funciona 16 horas. Então, eu teria uma carga térmica, né, para o meu sistema de refrigeração de 119,58 quilowatts. Tá bom? Aí, para meu sistema, e aqui eu deixei, né, um gráfico de pizza para a gente poder ter esses valores. Aqui antigamente eu deixava algumas referências para ir e voltar, mas eu fiz por partes aí para facilitar, né? Isso aqui é até legal vocês ir montando durante as suas planilhas, seus trabalhos, né? Para facilitar depois, às vezes, para fazer o memorial, né? De cálculo, né? Às vezes o seu cliente ele não vai querer saber o memorial, ele vai querer saber seu valor. Então, se agora vocês têm os valores, você vai falar, ó, preciso tal equipamento, vocês vão mandar esse orçamento, né? Mas às vezes o cliente ele não vai pedir só orçamento para você, ele vai pedir para outras pessoas, e a partir disso, às vezes você vai sentar com uma equipe mais técnica e ter que detalhar o que foi seus cálculos, tá bom? Então é sempre interessante esses cálculos para facilitar isso para vocês. Ok? Por fim, aqui tem a questão do funcionamento, né? Vocês vão ter essa formação de gelo. Para retirar esse gelo aqui, né? A gente tem várias possibilidades. Aqui eu não tenho. Então, uma das possibilidades é utilizar, né, um fluxo de água que cai aqui, então ele desliga, ele passa água quente aqui, né, essa água cai. Nesse momento, os ventiladores são desligados. As maiores partes das serpentinas que eu estou vendo, né, elas têm um sistema de resistência elétrica inserido em alguns pontos, então é desligado o ventilador, né, o sistema como um todo. Essas resistências começam a liberar a irradiação, né, aquece o ar próximo e isso aqui vai desgelando. E uma outra possibilidade é um sistema daí já dentro do equipamento, que parte daquele gás do condensador ele passa aqui internamente, tá bom? Então, ocorrendo isso, né, ele vai esquentar isso aqui e fazer esse gelo derreter, vai ter uma bandeja aqui que depois vai retirar essa água de excesso para um outro lugar, tá bom? Então, esse aqui são os tempos, então esse aqui é o procedimento carga térmica. O que eu gosto de fazer nesses cálculos aqui para poder fazer a estimativa, né? Eu vou pegar esse valor aqui e vou jogar para uma planilha aqui,
Eu deixei aqui, ó. Então, é esse aqui o procedimento que eu falei. Algumas são contínuas, algumas outras são pontuais e somam todo mundo. Eu vou jogar aqui só para a gente poder ter alguns valores de referências, né? Então, o geral, para a gente poder ver, senão já percebi que nas aulas isso aqui fica pequenininho, vocês têm que ter uma tela grande. Então, deu 119,6. Aqui eu vou já deixar quilowatts, tem que ser a potência, daí como que eu vou escolher meus equipamentos? A primeira coisa que eu já tenho em mente, né, é que eu posso escolher um sistema de degelo diferente, né? Então eu vou colocar aqui o degelo. Então a primeira coisa que eu posso fazer é usar um sistema de degelo diferente, e de vez de ser 16 horas, é um sistema mais eficiente que vai terminar com 20 horas, tá bom? Então, olha que legal, né? Não que seu sistema não vai ter que retirar aquela quantidade de energia, ele vai, ok? Só que é um degelo que trabalha menos tempo, ele faz o sistema trabalhar até 20 horas, perfeito? Vamos fazer aqui uma outra coisa. Não modifiquei isso, só modifiquei isso aqui. Essa aqui ainda é a quantidade de energia que eu vou ter que tirar, né, de carga térmica. Vamos imaginar, então, agora, mudanças que eu posso fazer, tá bom? Então, aqui vai ser as mudanças. Qual que seria uma das mudanças? Primeiro, não tem nem o que falar, isolante. Né? Se eu puder já lá verificar desde o início dos meus cálculos, isolante térmico. Então, aqui, se eu for olhar, está tudo em torno de 12, 11, sendo que o meu valor ideal é próximo de 9, né? Então, eu fiz aqui um cálculo, né? Aqui eu estou usando 10. Vamos jogar aqui um 0,15, vou aumentar vou gastar metade do valor em isolante, mas eu consegui reduzir tudo isso daqui. Então, eu vou dar um Ctrl Z, só deixa eu verificar aqui quanto que modifica. Ó, estava 195, eu consigo aqui, né, aumentar um pouquinho mais o meu isolante e passar isso aqui para 134, tá bom? Então, se eu for olhar lá a potência final, estava em 96, mas eu consegui passá-la para 92. Aqui eu já tenho um ganho próprio, porque eu reduzi isso aqui, ó, estava 1900 e alguma coisa, eu já reduzi para 1850. Aqui eu já vou ter um ganho de energia, tá bom? Primeiro do degelo, eu vou ter um ganho principalmente no tamanho do equipamento. Agora essa mudança aqui, né, do isolante aumentar, vou ter uma melhora na questão também tanto do sistema quanto da questão da energia. Uma outra coisa legal a falar aqui, ó, não adianta eu duplicar aqui, que vocês já viram, né, no nosso cálculo lá, que tem uma espessura ideal. Se eu ficar aumentando isso aqui muito, isso aqui não significa melhoras significativas nesse valor aqui, tá bom? Então, eu estava com 92, ó, houve melhora aqui, mas não houve uma mudança significativa em relação a isso, tá bom? Então, às vezes não compensa aumentar tanto o isolante para o meu sistema. Se vocês quiserem também, né, não precisam pôr isolante em todas as paredes. Tem algumas aqui que já estão próximos dos valores, por exemplo, do solo. Então, não preciso pôr um isolante mais forte no solo. Preciso, às vezes, trabalhar um pouquinho melhor lá no meu teto, tá bom? Uma outra parede que tem mais insolação. Então, aí é uma dica. O segundo é a infiltração, né? A gente às vezes dá uma olhada em algum sistema, né? Se o cliente não tiver tanta possibilidade, né? Que é um sistema de aquisição relativamente caro, as câmaras, uso de vento, né? Cortinas de vento, onde tá? Tá aqui, ó. Então, às vezes é um sistema que não é tão barato de se pôr essa cortina, tá bom? É um sistema caro, mas uma cortina de plástico é fácil, tá bom? Ó, e até a eficiência é melhor. Às vezes vai reclamar por causa de empilhadeira, a pessoa. Mas, ó, essa aqui é uma segunda carga nossa maiorzinha. Olha só como que eu reduzo, tá bom? Isso aqui é uma das... Então, vocês podem ver ali um payback, né? Uma questão de colocar a cortina de plástico, tá bom? Então, isso aqui é legal que, nossa, ó, cortina de plástico foi para 84, tá bom? Então, com esses paybacks, com esses tipos de coisas, vocês podem fazer consultoria, vocês podem propor coisas, mudanças, coisas pequenas a serem feitas, e aqui vocês podem verificar o quão vocês vão estar podendo ver, ver essa melhoria e ter uma estimativa mais ou menos de payback, tá bom? Vamos pegar aqui um outro aqui, a carga térmica de produtos, né? Isso aqui
é um pouco complicado, porque isso aqui é o congelamento e ela que está puxando todo mundo, tá bom? Mas em vez de utilizar 4 horas, eu poderia ali aumentar para 8 horas, tá bom? Ó a redução, tá bom? Eu já sei que é ela que está sendo tá sendo. Às vezes meu tempo de congelamento pode ser diferente, tá bom? Então isso aqui, a questão disso aqui, na verdade, é modificar como se o sistema vai trabalhar esse liga e desliga, tá bom? Felizmente aqui não tem. Outro conselho, não sempre congele o produto na mesma câmara onde você vai manter. Se for possível, tem um local onde você faz o congelamento, que é um produto dedicado para isso, e a câmara frigorífica, ela vai ter somente a função de manter a temperatura. Então, você congela em outro lugar, né? Existem uns túneis de vento que faz esse congelamento e posteriormente você leva para uma outra câmara. Porque a maior carga térmica que está aqui, a maior parcela que está aqui, é devido à questão do congelamento. Para esse caso, eu poderia trabalhar com outro produto, as outras parcelas vocês vão ver que daí elas começam a se tornar mais significativas. Olha, é 70% do valor. Vocês podem trabalhar com outro produto, né? E verificar que isso daqui tá sendo meu gargalo. Ó, vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Carga térmica de produto, tá bom? Eu vou considerar que de vez em entrar 15, eu já fiz o congelamento em uma outra câmara e ficou com -3, tá bom? Então aqui, ó, essa parcela de calor sensível, né? Esse calor aqui não vai existir, por isso que ele está dando até negativo, vou zerar ele. Esse calor latente também não vai existir, tá bom? Nesse caso, estou considerando que eu deixei para outro lugar. E eu tenho esse outro valor aqui, de 25,41. Então, se eu for olhar lá a potência, né, vocês vão olhar que ela cai drasticamente. É que a carga de renovação é alta, né? Então, o que tem que eu tenho que manter esse produto aí, mas a gente consegue ver, né, que às vezes vocês podem fazer essas interpretações do seu produto. Eu acho que é legal fazer essa questão aqui. Bem, aqui não tem muito o que fazer, tá bom? Às vezes utilizar evaporadores que têm compressores, motores melhores. As diversas aqui é outro estudo que você pode fazer, às vezes trabalhar na iluminação, usar uma iluminação melhor, mas nesse caso aqui já está uma boa, tá bom? E aqui as potências por partes. Então, ó, se vocês olharem, né, aqui antes estava quase 2.000, né, kWh, nesse caso aqui, né, do geral e de gelo não modificou nada. Mas o tamanho do meu equipamento já modificou em grande coisa. É muito mais fácil comprar um equipamento 50 kW, que vai ser uma coisa, do que ter que comprar 2 equipamentos 50 kW ou um pouquinho mais por causa dessa questão. Então, eu acho que saber fazer o cálculo da carga térmica de refrigeração e você conhecendo como fazer os cálculos, eu acho que é interessante para a gente poder trabalhar nesses tipos de situações, tá bom?